Tive o privilégio de estar com esta oportunidade. Abra a palavra de Deus no livro, carta de Paulo aos Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 12. E o verso é o 3, pode ficar de pé só mais uma vez, reverência à palavra do Senhor. Que o Senhor fale ao teu coração, mais uma vez, já tem falado. Romanos 12, 3 diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pai, eis-nos aqui diante da Tua palavra mais uma vez. Temos ouvido já, o Senhor tem falado conosco através dos louvores, das ministrações. Temos ouvido a Tua voz, a Tua presença neste lugar. Continua falando conosco nessa palavra e nos ensina um pouco mais, Senhor, ó Deus, de como viver para Ti, como ser cidadão desse reino que o Senhor estabeleceu nessa terra. Eu declaro a todos, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Pai, fala a linguagem do reino conosco nessa manhã, para que possamos aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Podem sentar. Ontem, sábado, começou a nossa campanha de 7 dias de jejum, prévia da ceia. Semana que vem teremos a ceia do Senhor aqui no próximo sábado. E estamos fazendo aí esses dias de jejum. E o tema do jejum é me conhecer e ser transformado pelo Espírito Santo. A necessidade tão importante de cada um se conhecer melhor. Porque a gente deixa isso de lado muitas vezes. Vai levando a vida e não procura entender onde estão os seus pontos fracos, para você se aperfeiçoar e lutar, e onde estão os seus pontos fortes, para você poder exercitar eles ainda mais e colocar aquilo em prática. Então é muito importante a gente se conheça. E o apóstolo Paulo fala assim, que ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deveria ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Equilíbrio naquilo que você é, naquilo que você pensa, naquilo que você faz, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ele está falando nesse contexto desse texto a respeito do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é a terra, que é a igreja na terra. Ele está falando que são vários membros e que cada um tem uma função. Por isso, a importância de nós sabermos qual o nosso papel na igreja, na sociedade, na família. E esse papel tem que estar equilibrado, alinhado com a vontade de Deus, de acordo com a fé que Ele colocou em nós. Então existem papéis diferentes dentro dessa obra maravilhosa chamada obra de Deus. Existem postos diferentes apenas. O reino de Deus, ele não é uma empresa onde tem a hierarquia do que manda nesse, que manda naquele outro. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é serviço ao Pai, que está acima de todos. Então o que existe no reino de Deus são postos diferentes, dentro do mesmo objetivo. E cada um precisa encontrar o seu papel. Cada um precisa encontrar a sua posição dentro do corpo. Que parte do corpo é você? Talvez você seja ouvido, você seja olho, seja boca, talvez seja pé, suporta mais o peso
Então não tem mais importante. Esse meu dedinho pequenininho, só a pontinha dele aqui, ó, eu não quero perder ela. Você quer perder a pontinha do seu dedo? É importante, cada parte do corpo, cada membro. E é necessário que você, membro do corpo de Cristo, tenha um conhecimento de quem você é, através do Espírito Santo te revelar. Então, me conhecer e ser transformado pelo Espírito Santo é uma tarefa para toda a vida. Todo dia você precisa se conhecer, se autoanalisar, e isso você faz na presença de Deus, porque senão a gente se engana, né? E vamos até falar nisso. O texto acima, ele fala do corpo de Cristo, esse texto que eu acabei de ler, e dos seus membros. Olha para você agora, dá uma olhada para você mesmo. Olha o que você tem feito no corpo de Cristo. Qual é o seu papel na igreja do Senhor? Que papel você tem exercido na igreja do Senhor? E se avalie diariamente como tem sido isso para o Senhor. A grande questão, e o reino de Deus é tudo ao contrário, né? Tudo invertido, tudo de ponta cabeça. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos, né? Imagina uma pirâmide. No mundo a pirâmide é assim, né? Tem o grandão aqui em cima, um monte de gente embaixo dele. O reino de Deus é a pirâmide, você vira ela de ponta cabeça. Mais importante, está segurando todo mundo, né? É o servo de todos, exemplo de Jesus, que disse: vocês me chamam mestre e Senhor, e eu sou. Mas ele pegou, se despiu, colocou uma toalha, uma bacia, e lavou os pés de todos os seus amigos, os seus apóstolos, e disse para eles: se algum de vocês quiser ser o maior no reino de Deus, seja servo de todos. Então isso é reino de Deus, isso é agir, atuar. Se todo mundo que tem uma posição, um posto no corpo de Cristo, e todos têm, entender esse princípio, você vai conseguir ser mais útil para o Senhor, para o reino de Deus. A grande questão é quando nós confiamos em nós mesmos. Então você tem que se conhecer ao ponto de você entender que nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus da forma correta. Jeremias, ele diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz da força do seu braço a sua confiança. Ou seja, aquele que confia em si mesmo. Então eu não estou trazendo aqui uma palavra de autoconhecimento, de coach, de elevação do seu espírito. Não, estou dizendo o seguinte: se conheça para você entender que você não é confiável. Se conheça para você entender que de você não pode sair coisa boa. De mim não pode sair coisa boa. Eu preciso entender que eu sou carne, que eu sou ruim, que eu sou filho de Adão, morto no dia do batismo, ressuscitado com Cristo, e habita dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Mas dentro de mim ainda há o espírito de Adão lá do Éden, e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Então o que eu tenho que fazer? Não confiar no Marcelo, mas confiar no Espírito de Deus que habita dentro do Marcelo. É isso que nós precisamos fazer, e foi isso que Jeremias disse: não confie em você, desconfie de você. Coloque o seu maior adversário à prova, que não é o diabo, que é você mesmo. Nós somos capazes de construir ou de destruir a nossa vida. Depende onde a gente coloca a nossa confiança. Se a minha confiança estiver em mim, eu estou com o fracasso garantido. Mas se a minha confiança estiver no Senhor, a minha vitória é certa. É isso que Jeremias fala. Jeremias, ele fala também, isso é o capítulo 17 de Jeremias, que enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Quando ele fala a respeito disso, de você não confiar em você, porque o nosso coração nos engana. Então, amados, não se engane. Lute contra a autossuficiência. Lute contra isso. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos, acima de todas as coisas, de Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós precisamos uns dos outros. A Adriana ministrou aqui bem a respeito dos Neemias. Neemias estava com a vida ganha.
Ele era um alto cargo dentro do palácio. Ele comia a comida do rei e servia o rei em seguida. Ele tinha um posto de honra. Mas ele deixou tudo aquilo porque ele foi comovido pela necessidade dos seus irmãos que estavam passando problemas lá em Jerusalém. Viajou milhares de quilômetros, deixou o seu posto para ser perseguido, criticado, humilhado e xingado. Mas ele foi. Então entenda isso, nós precisamos uns dos outros. Hoje você pode ser o Neemias que estende a mão. Amanhã você pode ser o flagelado lá da guerra de Jerusalém, que a casa está queimada, que as portas estão quebradas. É necessário nós entendermos isso, que nós precisamos uns dos outros. Está claro isso, irmãos? Se conheça, entenda as suas fraquezas. Enganoso é o teu coração. Sabe aquela frase? Eu senti no meu coração de fazer tal coisa. Começou errado já. Quando você sente no coração, tem grande chance de você estar errado. Nem sempre, às vezes você está certo, às vezes é o Senhor que está fazendo você sentir. Mas põe isso à prova. Não vai aceitando, eu estou sentindo paz nesse negócio, estou sentindo bem no meu coração em fazer isso. Jeremias falou que o teu coração é enganoso e é perverso. Então vai orar mais, vai pedir mais confirmação de Deus, vai andar mais na presença, vai jejuar. O jejum é tão bom. E olha, irmãos, em nome de Jesus, 7 dias nós temos aqui de jejum. Uma semana. Uma semaninha de você separar para o Senhor um tempo, para você pedir para Deus te mostrar aonde que estão os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar, para quem você precisa pedir perdão, para quem você precisa se consertar. É importante nós aproveitarmos esse momento agora dessa semana, e isso fique para sempre depois, mas você se analisar mesmo e ver aonde você tem sido enganado pela sua carne. Para mim, um dos maiores exemplos da Bíblia é o apóstolo Paulo, e ele declara numa das suas cartas, ele fala: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse está sempre perto de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Ele declara isso, e olha que aquele homem não tinha tempo de respirar, não tinha tempo de pecar, de tão envolvido com Deus, de tão envolvido com as coisas de Deus que ele era, mas ele lutava com a sua carne, porque ele disse: a carne combate contra o espírito, e o espírito combate contra a carne. Quem é que vai vencer? Aquele que estiver mais forte. Então eu preciso sacrificar a minha carne, e o jejum é uma arma de guerra maravilhosa. Muitas pessoas acham que jejum é uma coisa para você fazer, para você, por um propósito de você ganhar um carro, uma promoção, de você... Não, o jejum é para matar a sua carne. Jejum é para você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Jejum é para você estar mais quebrantado, menos arrogante. Você vê uma pessoa com fome, ela está assim, sempre abatida. Muita fome, ela está caída. A pessoa com a barriga cheia está empinada, altiva. Então o jejum é para a gente se abater mesmo. É para você ir lá na oração e não falar: Deus, eu te ponho na parede, você é obrigado a me abençoar. Não, é para você chegar na presença de Deus e falar: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso de ti, sem ti eu não posso nada. Jejum é para a sua carne se calar e o Espírito Santo falar. Amém? Então não se engane, diz a carta aos Coríntios 3,18: se algum de vocês pensa que é sábio, não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Então, se eu coloco o meu conhecimento secular, as coisas dessa vida, achando que isso é o máximo, que eu já estou sabendo muito, estou formado, eu tenho instrução. Não, isso deve ser colocado de lado
pode ser usado e é usado, tudo que você tem vai ser usado pelo Senhor. Se você fez faculdade, se você fez curso, se você foi, teve experiências importantes, ótimo, isso vai ser usado pelo Senhor. Mas não são essas coisas que são as mais importantes. O mais importante é a unção, a capacitação do Espírito Santo sobre a vida do crente. Amém? Então, eu deixo essas coisas. Aquele que pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Ou seja, é na contramão que a gente vai. Se está indo todo mundo para esse lado, pode ter certeza que o crente vai estar indo para o outro lado. Nossa direção é contra a correnteza sempre. A multidão vai para um lado só, e o crente geralmente vai para o outro lado. É assim que funciona. Aquela história que a voz do povo é a voz de Deus, não é. Na grande maioria das vezes a voz do povo é a voz do mundo mesmo. É a voz do pecado. Porque a voz do povo, com grande euforia, gritou: solta Barrabás e mata Jesus. Foi a voz do povo. Mataram Jesus, inocente, e soltaram Barrabás, um ladrão homicida. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Então, as coisas dessa era, desse tempo, elas devem ser colocadas sempre em segundo plano. Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Cada assunto que você tiver, pode ter certeza que você vai encontrar na palavra do Senhor a resposta. O que a Bíblia diz? É isso que tem que estar na nossa boca. Voltando, essa questão do autoconhecimento. A passagem que eu cito sempre, gosto bastante, porque ela me faz olhar para mim. É o momento em que Jesus declara: eu vou ser morto, os ímpios vão me prender, vão me humilhar e vão me levantar na cruz. E naquele momento, o amigo de Jesus, chamado Pedro, ele diz: não, Senhor, longe de ti que isso aconteça. E Jesus repreende ali aquele espírito sobre Pedro. E depois Pedro diz: olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Nunca vou te abandonar. Pedro achou que se conhecia. Ele achou que era forte. Só que ele estava baseado nas 2 espadas que ele tinha na cintura. Ele estava baseado na experiência que ele tinha de defesa pessoal. Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Era necessário que aquilo acontecesse. E Jesus fala: Pedro, você não vai me abandonar? Eu digo para você, Pedro, que antes que o galo cante nessa madrugada, você vai ter me negado 3 vezes. Garanto que Pedro fez assim: não sabe o que está dizendo. E o que aconteceu? Exatamente dessa forma. Jesus foi preso, foi levado. Pedro acompanhando a comitiva ali escondidinho, com medo de ser preso. Uma pessoa identifica ele, ele fala: não conheço Jesus. Outra pessoa: não, você é um deles. Não conheço esse homem. Uma outra terceira pessoa diz: olha, você é um deles, eu tenho certeza, porque o seu linguajar te denuncia. Ele fala: mulher, já te disse que eu não conheço esse homem. E de repente o galo canta, ele se lembra do que Jesus disse. Os olhos dele fitam os olhos de Jesus. E naquele momento, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Naquele momento, Pedro começou a se conhecer. Percebeu o quão arrogante ele era, o quanto ele estava longe da verdade. Quando ele olha para Jesus ali, cumprindo o seu propósito de vida, ele entende: eu não sei de nada. Eu não consigo conceber, entender como que um homem tão poderoso como o meu mestre Jesus, Pedro, imagino eu aqui, pensando, que tinha poder para chamar com uma palavra legiões de anjos de Deus e acabar com todos os inimigos. Como que esse homem se entrega dessa forma e eu tenho que aceitar isso? Tem algo muito maior nisso. E ele começa a entender, e para mim, aqui começa o processo de conversão do apóstolo Pedro. Quando ele olha ali, aquele homem que por 3 anos ele seguiu, vê aquele homem dilacerado, sangrando,
com uma coroa de espinhos em sua cabeça, todo machucado, mas sem abrir a boca, indo até o final para cumprir o seu propósito. Porque Jesus se conhecia. E ele disse: Pai, para essa hora eu vim. Isso é vida com propósito. Então, para que você entenda o seu propósito, você precisa tomar cuidado com o seu coração para que ele não te engane. Para que você entenda o seu propósito, você precisa estar mais perto de Deus. Com muito cuidado, com muita atenção, porque, de verdade, há uma possibilidade real de que a gente chegue num tempo da nossa vida e a gente se desvie dos caminhos do Senhor. Às vezes até permanecendo dentro da igreja, mas longe de Deus. O escritor aos Hebreus, ele fala que, ali no capítulo 6, algo muito forte: pessoas que provaram o dom celestial, foram cheias do Espírito Santo, que tiveram experiência até com a vida futura, ou seja, tiveram revelações do final dos tempos, mas eles recaíram. E a Bíblia diz que é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. É aquele tipo de desviado que realmente foi para a apostasia, a separação total de Deus. Mas ele escreve essa carta para um povo, para os hebreus, para uma igreja, e ele diz no versículo 9: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então ele traz essa palavra para nós. Existe uma possibilidade, tome cuidado, possibilidade real, de que a gente se desvie do caminho do Senhor e se torne impossível que haja uma renovação do Senhor na nossa vida para arrependimento. Então o que ele fala? Espero de vocês, amados, mesmo falando dessa forma dura, dessa forma sincera e transparente, eu espero de vocês coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ou seja, na minha prática diária, na minha vida diária, aquilo que eu invisto, aquilo que eu gasto tempo, aquilo que eu faço, são coisas conectadas, ligadas ao reino de Deus e à salvação futura. Isso é um alerta a todos nós. E o jejum faz isso. Quando você jejua, você presta mais atenção a esses detalhes. Você começa a perceber que você está dando valor àquilo que não tem valor. Você começa a perceber que a sua vida está passando e que você precisa tomar uma decisão, uma atitude. Hoje é o dia que Deus está te chamando para tomar uma posição, uma atitude. Contra a sua carne, contra todo o pecado, contra todo cansaço espiritual. Hoje é dia de se levantar, hoje é dia de ouvir essa palavra. Amado, mesmo falando dessa forma, amada, eu espero de você uma coisa melhor, uma coisa que acompanha a salvação. Se levanta hoje em nome de Jesus e muda essa história na tua vida, através do poder do Espírito Santo. Olha só o pensamento como muda quando a gente se converte. Esse mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes e que chora amargamente, quando ele viu ali a burrada que ele fez, ele escreve uma carta anos depois, a sua segunda carta, no capítulo 3 e verso 13, ele diz: Todavia, de acordo com a sua promessa, a promessa de Jesus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora a linguagem desse homem agora mudou. Ele antes tinha a linguagem de Jesus, no sentido de falar parecido, no sentido de ter atitudes parecidas, mas agora ele fala a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus é uma linguagem de esperança, é uma linguagem que espera o futuro e não o presente, é uma linguagem que não olha para as coisas dessa vida, mas se importa com as coisas da próxima vida, que é a que realmente importa. Ele fala: esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Palavra de alguém que fez um pacto, uma aliança com Deus, e que espera a eternidade e não mais essa vida. Porque ele fala terra onde habita a justiça. Porque se nós olharmos para esse mundo, a gente vê só tragédia, a gente vê injustiça, a gente vê corrupção, morte, fome, doença. O mundo realmente está deturpado, destruído, corrompido.
E glória a Deus que existe a igreja aqui nessa terra para poder lutar contra o império das trevas, para nós batalharmos e tirarmos as pessoas deste mundo e levarmos para essa esperança do reino de Deus, onde realmente, lá no futuro, não terá mais injustiça, porque no reino de Deus habita a justiça. Está entendendo? Estão quietinhos. Os irmãos do Glória a Deus não chegaram hoje? Do aleluia? Todavia, de acordo com a promessa de Jesus, esperamos novos céus e nova terra. É preciso me conhecer para que você não naufrague. Eu não entendo de barco, de navio, essa parte é do pastor Mário, né? É Caiçara, né? Mas eu acredito que um capitão de um navio precisa conhecer a sua embarcação. Precisa saber como que levanta as velas, como que, se for motor, como é que funciona o motor. Precisa se conhecer. Porque senão vai estar no meio do mar lá, no meio de uma tempestade, não vai saber o que fazer e vai afundar e vai morrer afogado. Então Paulo fala para Timóteo: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Presta atenção. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Manter a fé. Você viu lá no começo que eu disse que ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo, mas seja segundo a fé que Jesus te deu, amém? Para você trabalhar no corpo de Cristo, Jesus te dá a fé. A fé, nem você tem a fé é Jesus que dá para nós. Só que a Bíblia diz para nós mantermos essa fé. Você lembra da parábola dos talentos? Que para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. Ali fica claro que ele deu e confiou a mão daquelas pessoas para que aqueles talentos que simbolizam ali, era uma moeda, né, como o dólar, real, então era um talento, tinha um valor aquele talento. Era para que eles trabalhassem aquele talento e multiplicassem aquilo. E dos 3, 2 fizeram certinho. O que tinha 5 multiplicou mais 5, o que tinha 2 multiplicou mais 2, mas o que tinha 1 não fez nada, guardou aquilo, não multiplicou aquilo. Então, e Jesus falou que ele foi mau e foi negligente e perdeu a salvação. Então é muito importante que a fé que Jesus coloca dentro de nós, ela seja nutrida, mantida, que ela tenha crescimento. E isso é nosso papel. E ele fala que alguns rejeitaram isso. E o que aconteceu? Afundaram, não tomaram cuidado com a sua embarcação, com o seu navio, que é a sua vida. E veio uma tempestade, veio uma pedra no meio do caminho, quebrou o casco e afundou. E foi grande a derrota. Que não seja esse o seu destino em nome de Jesus. Mas mantenha então, se conheça, veja onde estão as suas fraquezas. Tenha um lugar que você precisa estar, é na presença do Senhor, buscando para que Ele te dê conhecimento, para que Ele te mostre, para que você chegue numa oração, como Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que ele também, por estar próximo de Deus, ele tinha entendimento de que nada podia separá-lo do amor de Cristo. É esses paradoxos que a gente fica impressionado com o homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, reconhece que não é nada, que não consegue sozinho, mas reconhece que o Senhor está com ele o tempo todo, com ela o tempo todo, e que na dependência do Senhor nós vamos fazer grandes coisas nessa terra, amém? Então, em nome de Jesus, leve a sério a vida cristã. A vida cristã não é uma vida de igreja,
A igreja é uma bênção e nós precisamos dela, mas não dá para competir 2 horas por semana aqui nesse domingo contra todo o restante de uma semana. Se eu e você não estivermos na presença de Deus, isso daqui vai ser um show, um espetáculo, e eu te garanto que vai começar a ficar chato e você não vai querer voltar mais. É necessário que nós estejamos envolvidos com o reino de Deus. Lá no seu quarto, no seu secreto, na oração, na meditação da palavra e na prática da vida cristã lá fora, estendendo a mão, como Neemias saiu lá do palácio e foi ajudar os seus irmãos distantes. Houve sacrifício. Faça isso em nome de Jesus, para que você tenha uma vida de sucesso aqui na terra. Olha só. A instrução que Paulo dá para Timóteo também no capítulo 4:16, ele fala: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Atente bem para a sua própria vida. Você viu como tem bastante base bíblica isso? Da gente tomar cuidado, da gente buscar. Vocês novinhos aí que se batizaram, a importância de vocês alimentarem essa fé, atentar, tomar cuidado, prestar atenção com a sua própria vida. O que vai acontecer, já pode estar até acontecendo, são pessoas criticando a sua decisão, pessoas dizendo para você que esse caminho é um caminho de restrições, um caminho ruim, um caminho que não precisa disso tudo. E se você começar a dar ouvido nisso, você começa a esfriar, a amornar, a se corromper e a se desviar. Então nós precisamos estar atentos. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, ou seja, o que a palavra de Deus me ensina. Não o que o mundo diz, não o que as vozes estão dizendo. Tem tantas vozes. Religião não falta, conselheiro não falta, mensagens não falta. Hoje nós vivemos a guerra das narrativas. As pessoas de um lado se levantam e traz aquela mensagem inflamada. Se você não souber de nada, você fica até convencido. O outro lado se levanta e traz uma mensagem inflamada. Se você não souber de nada, você fica convencido. Mas no fundo, essas narrativas, elas estão brigando entre si apenas para dominar e ter poder nas suas mãos. Não há nenhum interesse pela tua vida. Nenhum. Porque a única mensagem que realmente tem interesse pelas nossas vidas é a mensagem do reino de Deus. É a mensagem do evangelho que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. Essa é a narrativa que salva. Você pode ter o seu posicionamento político e deve ter. Precisa ser inteligente, amém? Crente é inteligente, amém? Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí, fala: você é inteligente? A senhora é inteligente? Inteligente? Amém? Então, busque em Deus, para você não ser massa de manobra, para você não ser enganado, enganada. Você sabe por quê? Que um dos motivos que a igreja cristã na China, que é um país ditador, totalmente totalitário, totalmente totalitário, acho que ficou meio... É tão perseguido a igreja, porque o cristão, ele é ensinado pela palavra de Deus a não se conformar com o mundo, renovar a sua mente, e é mais difícil de fazer ele massa de manobra. E o cristão não tem medo de morrer. Então isso para um ditador é a morte. Por quê? O ditador tem qual poder na mão dele? De te matar. Agora, se ele mata um cristão, o cristão vai para a morte dando glória a Deus. Então ele perdeu o poder. Então a ditadura, ela vem trazendo medo, trazendo opressão. E o cristianismo, ele vem trazendo cura, ele vem trazendo libertação. A ditadura, ela faz com que você se preocupe com uma vida aqui nessa terra, de como você pode viver bem aqui nessa terra.
O cristianismo, ele mostra que essa terra é passageira. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Tudo aqui vai passar, mas lá na eternidade nós viveremos para sempre com o Senhor. Por isso o cristianismo é tão perseguido, principalmente nesses países comunistas, como a China. Então, atente bem para a sua vida, para que você não seja enganado. E, voltando para Jeremias. Jeremias é maravilhoso. Se você lê Jeremias com um olhar de como Deus trabalha, o que Deus faz, você vai perceber que Jeremias não está falando da destruição de Israel por causa da idolatria, por causa do pecado e do afastamento de Deus. Você vai ver que Jeremias está falando do amor de Deus. O texto clássico que a gente cita e esquece que está em Jeremias. Eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. É Jeremias que fala isso. Então, o pensamento de Deus para a nossa vida é de paz. Ele quer que a gente ande num caminho de paz. O Senhor quer que a gente tenha uma vida quieta, sossegada, tranquila. O que Deus faz em Jeremias são alertas contra a idolatria, alertas contra o afastamento de Deus. Mas Ele mostra um amor tão tremendo. Com amor eterno te amei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Oh glória! Palavra maravilhosa do Senhor para a nossa vida. Agora não sei se foi Isaías ou Jeremias que falou isso, acho que foi Jeremias também. Assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, quem quiser se gloriar, ser alguém importante, que Jeremias dá a dica para nós: conheça e compreenda mais ao Senhor, porque nele você vai encontrar lealdade, no Senhor você vai encontrar justiça, retidão, você vai encontrar o caminho da bênção, da salvação, da paz, olhando para o Senhor. Então não se glorie em si mesmo, não se fortaleça nos seus próprios conceitos. Lembre-se disso, o seu coração e o meu coração é enganoso. Ele quer dizer para você: não se esforce, não precisa disso tudo. Não, viva a sua vida. Deus é bom, Deus é amor, Deus aceita você do jeito que você é. Cuidado com essas palavras. Compreenda Deus, se aprofunde mais em Deus e tenha uma vida com Deus, e não que Deus faça parte da tua vida. Tem muita gente que realmente crê em Deus, você percebe, ela tem fé, ela não duvida da existência de Deus, da obra de Deus, crê até que Jesus realmente morreu na cruz. Só que Deus, Ele é um participante da vida da pessoa. A pessoa vive a vida dela e eventualmente ela fala com Deus. Ela faz as coisas delas, eventualmente ela comunica para Deus. Mas não é para ser assim, porque Deus nos comprou, nós somos dele. Ele pagou um preço por nós. Então na verdade eu é que tenho que viver a vida de Deus. Eu é que tenho que estar incluído nos planos de Deus, nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus. Aí sim eu vou ter uma vida plena, realizada, feliz, porque Deus é o Senhor. Eu sou o servo, eu obedeço ao Senhor. E o que eu recebo? A lealdade de Deus, a justiça, a retidão. É isso que nós vamos receber. A bênção do Senhor vem sobre aqueles que o seguem. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é o contrário. Senhor, me segue nesse projeto. Senhor, vou por aqui, tá? Vem junto. Aí quando chega lá na frente, dá tudo errado. Ah, Deus, por que deu tudo errado? Deus não mandou você ir por ali. Você que chamou Deus para ir.
Então, siga o caminho de Deus e não o seu caminho. Procure conhecer mais, se aprofundar no Senhor. Então, falando disso, compreender e conhecer ao Senhor, a continuação do tema do jejum é me conhecer. Acho que eu já fui bem chato, falei bastante. Me conhecer e ser transformado pelo Espírito Santo. Porque não adianta só eu ter o discernimento de onde estão as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu preciso do remédio, eu preciso da cura. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Então eu me conheço e sou transformado pelo Espírito Santo. Então ele fala aqui, Romanos 12, né, aquele clássico texto, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a transformação da mente é um projeto de Deus para nossas vidas. É algo que Deus faz, e não pode esquecer do contexto desse versículo, que é o versículo 1, que vem logo antes, né? Que ele fala que todo o seu corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para o Senhor, e esse é o nosso culto racional. E aí sim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu me entrego totalmente ao Senhor, o corpo, a alma e o espírito, tudo é dele, para ele. E aí o Espírito vai mudando a minha mente, o Espírito Santo vai me transformando. Você vê, uma pessoa dirigida por Deus, ela faz coisas loucas. Lembra que aquele que quer ser sábio seja louco, como diz? Lá no século XIX, um missionário chamado Hudson Taylor, ele era da Inglaterra, lá do Reino Unido, e é muito legal a biografia dele, se você procurar para ver. Ele foi contra o movimento missionário daquela época. Ele foi contra, não contra o movimento, foi diferente, fez diferente, e todo mundo criticou ele. Todo mundo estava indo para a China naquela época, para o litoral da China, que é bem grande inclusive, pregar o evangelho no litoral, onde tinha cidades mais bem estruturadas, onde era mais fácil de chegar. Mas Hudson Taylor, ele resolveu ir para o interior da China, e foi muito criticado. Teve até pouco apoio por causa disso, mas ele tinha uma convicção no seu espírito, porque a mente dele foi renovada pelo Espírito Santo. Ele foi para o interior da China. Ele morreu em 1905, e ele fez uma grande obra de salvação ali no interior da China. Muitas pessoas se converteram através do ministério dele. E aí, olha só que interessante, quando ele volta de uma dessas suas missões, uma repórter, sabendo da fama, né, de tudo de maravilhoso que tinha acontecido lá no interior da China, resolve fazer uma reportagem a respeito dele e vai lá na igreja dele. Naquele dia era ele que estava ali pregando, só que ele não sabia pregar, ele não sabia falar, ele era bem atrapalhado. Ou seja, ela falou, mas o que eu vou escrever desse homem, né? É um homem, não sabe nem falar, como pode ter feito tanta coisa se esse homem não sabe nem falar? Só que quando ele terminou de pregar, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, ela percebeu ali a unção de Deus enchendo aquele lugar, e aí ela entendeu, agora eu entendi, esse é um homem que ora. E aí ela falou a respeito dessa virtude dele. Então veja só, os dons humanos podem não existir. Eu posso ser um péssimo orador, mas se eu me aproximo de Deus, se eu me encho da presença de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer você ser um sucesso nessa terra para o reino dele. Amém? É o que aconteceu com ele. Ele foi para lá, também para falar mandarim não precisa saber falar inglês, né? Então ele foi para lá e Deus usou ele poderosamente na China, porque era um homem que se aproximava de Deus. Então, quer conhecer mais, quer ser melhor, quer se aprofundar, tem que se aproximar mais de Deus. Não tem outra mensagem. Por quê? E o que acontece? A presença de Deus é algo tão maravilhoso. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus,
Em breve aí está chegando a Páscoa, né? Vários filmes aí vão mostrar, né? O Êxodo, a sarça ardente e tudo mais. Quando Moisés chegava na presença de Deus e voltava para falar com o povo, o rosto de Moisés brilhava. E aquilo apavorou o povo de tal forma que ele precisou cobrir com um véu para poder falar com o povo e o povo não se assustar. Só que o que acontece? A Bíblia diz que no sacrifício de Jesus, esse véu foi retirado. Nós podemos chegar até a presença de Deus sem medo. Você pode se aproximar de Deus hoje pelo sangue de Jesus, e nós não morreremos. Então olha o que diz 2 Coríntios: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Não há mais nada que te impede de chegar na presença de Deus, quando você se converte ao Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito, com E maiúsculo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, quando você se aproxima de Deus com ousadia, com confiança, porque em você há o Espírito Santo, em você há o sangue de Jesus. Aqui fala, quando alguém se converte ao Senhor, essa separação é retirada. Jesus abriu o caminho para nós chegarmos diretamente até o Pai. Então você pode orar a Deus e ter certeza e convicção de que Ele está ali contigo, que Ele vai te encher, vai te capacitar, e você não vai morrer. E o que é melhor, o que aconteceu com Moisés vai acontecer com a tua vida, porque ele fala, o véu foi retirado, e agora a glória do Senhor na tua vida, diz aqui, agora com a face descoberta, refletimos ou contemplamos como um espelho, reflete a glória do Senhor para as pessoas. Vai acontecer isso com a nossa vida. Que essa semana de jejum seja uma virada de chave, né? Eu gostei da que a Adriana falou. Qual foi a virada de chave? Passei a buscar mais o Senhor, não me importei mais com nada e fui para a presença de Deus. Essa virada de chave vai acontecer na tua vida também. Uma vida comum, uma vida igrejeira, uma vida chata. O Senhor quer fazer algo poderoso na tua vida. O Senhor quer que as pessoas olhem para você e vejam a glória dEle sendo refletida e as pessoas vindo até a presença dEle através do seu testemunho, através do seu posicionamento no reino de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Quem não está entendendo, fala, me explica melhor. Sabe o que acontece? Às vezes não há mais esperança, perde-se a esperança. E o que nos leva à motivação de buscar a purificação é a esperança. Não deixe a esperança morrer no seu coração. Para de olhar para o que está ao seu redor. Para de olhar para a notícia. Para de olhar para quem você é. Para agora, em nome de Jesus, para tudo. E tenha esperança no que Deus falou. Tenha esperança nas promessas do Senhor. E não no que você pode. Você não pode nada, eu não posso nada. Nossa força é pequena, é muito limitada. Mas no Senhor nós podemos saltar muralhas. No Senhor nós podemos ir longe. Olha o exemplo de Hudson Taylor, um homem que não sabia falar. E foi uma revolução lá no interior da China. Pode ter certeza que Deus tem um lugar para você no reino dEle. Para você ser um instrumento poderoso. É tão gostoso, pelo menos isso acontece comigo. Você ter aquela sensação de missão cumprida. Sabe, quando você chega no final de um dia e você olha assim e fala, aleluia, glória a Deus, missão cumprida. Cada vez que a gente faz algo e é uma realização, né, é gostoso você ver aquilo. E a gente faz aquilo por quê? Pela esperança do futuro. Por que nós estamos fazendo isso? A Bíblia diz assim, todo aquele que em Jesus
tem essa esperança, ou seja, ser semelhante a Jesus. A minha esperança e a sua esperança tem que ser a santificação ao ponto de nós vencermos o pecado diariamente e sermos mais parecidos com Jesus. Então todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então quando não falta esperança, você passa a ter uma vida mais de santificação, porque você vê o objetivo daquilo. Os que gostam aí da academia, né, da ginástica e tudo mais, quando você faz um exercício, uma ginástica, no momento ali que começa, nunca é muito bom, mas conforme você vai fazendo, aquilo vai liberando hormônios no seu sangue, vai liberando, acho que é endorfinas no seu sangue, e você vai se sentindo bem com aquilo, e aí você quer fazer mais. Não é diferente os músculos espirituais. E a pessoa geralmente está lá na academia porque ela quer ter mais saúde, porque ela tem um corpo bonito. São esses os objetivos. Na vida espiritual também não é diferente. Nós precisamos exercitar, precisamos buscar mais. No começo não é fácil. Orar geralmente é uma luta, é uma barreira. Você conseguir vencer o dia a dia, as coisas da sua vida, vencer o controle remoto da televisão e você se fechar no seu quarto e começar a orar. Mas comece a fazer, se você não está fazendo ainda. Comece e se dedique. No primeiro dia pode não ser muito bom, no segundo dia ainda vai ser um sacrifício, mas pode ter certeza que daqui a pouco o teu corpo vai estar pedindo, o teu espírito vai estar pedindo: eu quero mais de Deus, eu quero mais, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, e você vai ver como vai acontecer. Então quem tem esperança, purifica-se a si mesmo, ou seja, vai fazer as coisas espirituais. E é claro, não tem como nada disso ter valor se na minha vida não houver continuamente arrependimento e confissão. Então, através do mover do Espírito, você vai entender aonde você precisa se arrepender. Olha o que o salmista Davi escreve no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Depois que ele pecou, Davi adulterou, matou o amigo dele, se arrependeu amargamente e pediu a Deus: cria em mim um coração puro e não tires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele se entristece. Se nós levarmos uma vida de qualquer jeito, chega uma hora que o Espírito Santo vai embora, e aí você vai viver por conta própria, sozinho. Então ele clama e pede: Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque ele tinha perdido até isso. Mas em oração, em arrependimento, em confissão de pecados, o Senhor vai te renovar, vai te encher do Espírito Santo e vai te transformar novamente. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, na prática, resumindo, preste atenção: em quem você tem confiado? Em você mesmo ou no Senhor? Por qual ótica você se conhece? A ótica divina ou a ótica humana? Como que você chegou a essa conclusão? Compartilhe isso na célula. Como que eu me relaciono com Deus? Avalie isso. Será que você realmente tem dedicado um tempo para Deus? Se você não tiver um tempo para Deus, você é uma pessoa vulnerável, uma pessoa mais fraca, mais fácil de derrotar. Tenha um tempo com Deus. Qual reflexo a minha vida tem para as pessoas? Que as pessoas têm visto em mim? E, por fim, você precisa se arrepender de algo? Faremos a ceia na semana que vem. Venha para cá consertado. Se arrependa. Coloque sua vida no altar. Faça valer a pena o sangue de Jesus derramado na cruz por você. Amém? Glórias a Deus. Queria que você ficasse de pé.